Olá, companheiras e companheiros do curso de GeoGebra. Nesse vídeo, vamos abordar os temas esfera e poliedro de Platão. Inicialmente, nós vamos construir um dos poliedros de Platão e vamos mostrar como é possível obter a planificação dele. Bom, primeiro eu vou modificar aqui essa aparência da janela de visualização 3D. Venho aqui na barra de estilos, no canto superior direito. Primeiro ícone, ó, eu vou deixar apenas o plano, sem que os eixos sejam exibidos, e vou exibir a malha quadriculada. Então, eu tenho o plano horizontal com a malha quadriculada exibida, e eu vou agora marcar dois pontos, um ponto A e um ponto B. Marquei dois pontos aqui na janela de visualização 3D. E agora, observe que se nós viermos aqui, olha, neste ícone onde aparece esta pirâmide, alguns poliedros de Platão, eles vão aparecer como o tetraedro e o cubo, né? Eles estão disponíveis aqui. Mas outros, como dodecaedro, icosaedro e octaedro, eles não estão disponíveis. Nós vamos ver, então, como criar estes que não estão disponíveis aqui. Bom, então, inicialmente, eu venho aqui na janela de álgebra, clico aqui no campo de entrada e vou digitar o comando dodecaedro. Ele já, quando digito as três primeiras letras, ele já exibe aqui. E nós vamos usar essa opção aqui, o dodecaedro, ponto, ponto, ponto. Vocês vão observar que, apesar dele fornecer três pontos aí, se eu digitar o ponto A, o ponto B, eu posso deletar aqui, olha, e ele forma já, só com os pontos A e B, o dodecaedro. Mas no momento em que eu clicar aqui em Enter, ele automaticamente produz o ponto C que eu preciso, que é o terceiro ponto, e cria aqui na janela de álgebra um dodecaedro definido pelos pontos A, B e C. Então, esse terceiro ponto, ponto C, ele é criado automaticamente. Enquanto os pontos A e B vão modificar aqui a forma do meu dodecaedro, o tamanho dele, né? O ponto C, ele vai ser responsável aqui, pelo giro, né, do dodecaedro em torno dessa aresta AB. Tudo bem? Deixei novamente aqui ele na base aqui do plano, tendo como base o plano horizontal, né? E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos observar que existe um comando aqui, olha, novamente aqui no ícone do tetraedro, né? Clico sobre ele. Tetraedro não, perdão, uma pirâmide, não é um tetraedro, né? A base não é triangular. Nós temos aqui a opção de planificação. Olhem só. Então, eu vou clicar aqui nessa opção planificação. E agora, se eu clicar sobre o dodecaedro, olha o que acontece. Ele produz, então, a planificação desse dodecaedro. E, além de produzir a planificação do dodecaedro, né, ele fornece um controle deslizante aqui. Que, se eu modificar esse controle deslizante, note que o controle deslizante ele vai de 0 até 1. Né? Em 1, a planificação está aí contida no plano da base do dodecaedro, né? E quando eu me aproximo de 0 até chegar em 0, essa planificação se fecha coincidindo com o próprio dodecaedro. Nós podemos aqui alterar as propriedades desse objeto. Por exemplo, eu vou clicar aqui na janela de álgebra sobre o dodecaedro e aqui na barra de estilos vou alterar a cor dele, eu vou deixá-lo azul. Já a planificação, vou clicar sobre ela e vou deixá-la verde.
Bom, vou modificar também aqui o seguinte, eu quero modificar a cor das arestas e dos pontos. Quero deixar os pontos vermelhos e as arestas pretas. Como é que eu faço isso? Se vocês observarem, ele exibe aqui apenas os pontos A e B, porque todos os outros pontos são objetos auxiliares e ele não exibe as arestas. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui, olha, no canto superior direito, acessando Menu, e procurar aqui Configurações. Na opção aqui referente à janela de álgebra, esse ícone que parece uma senoide, né? Quando eu clico nele, aparece a opção aqui de objetos auxiliares. Vou clicar, ó, e aí ele exibe os objetos auxiliares aqui na janela de álgebra. Então eu vou aqui, olha, na opção segmento, que apresenta todas as arestas, vou clicar sobre ela e vou modificar a cor desses segmentos para preto. Agora eu vou fechar aqui, vou minimizar para deixar menos poluída a janela de álgebra e eu vou até o início aqui dos pontos, ó. Clico sobre a palavra ponto, ele seleciona todos os pontos e eu vou mudar a cor dos pontos para vermelho. Pronto, vou ocultar também aqui os pontos. Bom, ele exibe ainda as faces também, mas eu não vou mexer com elas, que são pentágonos no caso, né? Vou voltar aqui, olha, para opção da janela de álgebra, as configurações da janela de álgebra, e vou desmarcar aqui os objetos auxiliares. Agora eu vou fechar as propriedades aqui da janela de álgebra, né? E vamos agora observar aqui, ó, que as configurações estão tais quais nós queríamos. Vou clicar aqui na casinha para ele, ó, ajeitar aqui a visualização, ou ainda eu posso, olha, eu vou reduzir aqui um pouquinho mais, ó, para a gente ter uma visão melhor do nosso objeto aqui, né? Se eu clicasse aqui com o botão direito, também poderia usar a opção, olha, ampliar para enquadrar, olha, deixa no tamanho bem adequado, clicando com o botão direito, né? Se quiser, você volta aqui para o início, como estava antes, mas clicando com o botão direito e indo em ampliar para enquadrar, ó, ele deixa no tamanho bem adequado. E aí, você pode agora, ó, fechar aqui a sua planificação. Olha que legal. Bom, além do dodecaedro que nós acabamos de criar, agora eu vou mostrar para vocês um octaedro inscrito numa esfera. Vamos lá. Então eu vou clicar aqui no menu e vou pedir um novo arquivo aqui. Novo. Não vou gravar, não gravar. E vamos agora construir o nosso octaedro inscrito numa esfera. Primeiro, eu vou mudar as configurações novamente. Agora eu vou exibir os eixos coordenados. Vou exibindo os eixos coordenados agora. Eu vou criar aqui uma esfera. Cliquei na opção esfera. E aí eu vou criar uma esfera, né? Dado o centro e o raio dela. Poderia ser o centro e um dos pontos também. Tá? Mas eu vou criar uma esfera dado o centro e o raio. Vou então aqui, olha, na ferramenta ponto primeiro. Vou clicar aqui na origem, ó, criei um ponto A na origem. Agora eu vou clicar na esfera dado centro e raio, clico nesse ponto A e vou digitar aqui o valor do raio. Vou criar uma esfera de raio 3. Ok, olha aí. Criei uma esfera de raio 3. E agora eu vou criar aqui 3 círculos máximos dessa esfera, um contido em cada um dos planos coordenados. Então, o primeiro, que vai estar aqui no plano horizontal, eu vou criar ele simplesmente, ó, usando essa ferramenta de interseção de duas superfícies. Cliquei aqui, ó, pronto. Já criei um dos círculos máximos. Vou modificar a cor desse círculo máximo. Eu vou deixar ele laranja, tá? E vou modificar a cor da minha esfera também. Eu vou deixar a minha esfera azul e deixar ela um pouquinho mais clara. Pronto.
Note que você não vai ter aqui a opção, né, de construir um círculo dado o centro em um de seus pontos, porque agora nós estamos no espaço. Você até tem a opção de construir um círculo, né, definido por 3 pontos, mas se você não definir o círculo por 3 pontos, você vai precisar dizer qual a direção dessa circunferência, já que nós estamos no espaço. E aí você vai ter que fornecer um eixo. Esse eixo pode ser uma reta, por exemplo. Ou, como nós temos os eixos coordenados aqui, nós vamos usar os eixos coordenados. Então, a opção aqui, por exemplo, círculo dado centro, raio, mais direção, né? Ou então a opção de círculos dado eixo e um de seus pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro clicar aqui na opção, ó, de interseção de dois objetos e vou clicar aqui neste ponto. Pronto, ele criou um ponto B aqui e um ponto C aqui. Ele me deu as interseções desse círculo que a gente criou com o eixo X. Agora, venho aqui na opção círculo dado eixo em um de seus pontos e vou construir um círculo no plano. Vou fazer primeiro no XZ aqui, né? Então eu vou clicar no eixo Y e depois no ponto B. Olha aí, ele criou então esta circunferência, que eu vou mudar a cor dela, né? Vou deixar laranja também. Agora eu quero uma no plano YZ. Então eu vou agora selecionar a opção círculos dado centro, raio e direção. Vou clicar aqui no eixo X, vou clicar no ponto A, que vai ser o centro, e agora ele me pergunta o raio, né? Porque eu já forneci o centro e a direção. Qual raio? Raio 3, que é o mesmo raio da esfera. Ok, olha aí. Então agora eu tenho a minha circunferência aí, né? Bom, vou ocultar agora os eixos e o plano horizontal e a malha. Fiquei com uma esfera aí, solta no espaço, né? Vou marcar alguns pontos de interseção aqui. Ó, marquei. Mais 2 pontos, mais 2 pontos. E vou criar o meu octaedro. Como é que eu vou criar o octaedro? Da mesma forma que eu criei o dodecaedro. Eu vou digitar o comando octaedro aqui no campo de entrada. Octaedro, ó. Começou a digitar, já apareceu a opção. Só que dessa vez, ó, a gente pode criar usando um triângulo equilátero, por exemplo. Então vamos fazer isso? Vamos primeiro criar um triângulo equilátero. Ó, ferramenta polígono. E aí eu vou criar o triângulo aqui, ó, BGD. E volto para o B. Bom, eu não criei ele como um polígono regular, mas ele deve ser, por questões de simetria, aí, um triângulo equilátero, né? Vamos ver se ele vai aceitar esse comando. Vou aqui no campo de entrada, né? Qual o nome que ele deu para esse triângulo? Ele chamou de T1. Então, eu vou digitar aqui octaedro, ó. E aí vou usar a opção de triângulo equilátero. Poderia também usar a opção ponto, 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 né? Mas, vamos ver aqui, T1, olha só, Enter. E aqui ele já criou o meu octaedro. Então, para deixar agora mais bonita aqui essa visualização desse octaedro inscrito na esfera, nós podemos ocultar, por exemplo, os rótulos aqui dos pontos. Novamente, nós vamos aqui no menu, nas configurações, exibir, né? Ó, clico aqui para acessar as propriedades da janela de álgebra. Os objetos auxiliares são exibidos. E aí, vamos aos pontos, ó. Clico sobre os pontos e vou deixar de exibir os pontos, na verdade. Eu não vou nem exibir os pontos. Ocultei todos os pontos. E vou minimizar aqui. Agora vou nos segmentos, ó.
Vou tornar os segmentos todos pretos. Vou acessar as propriedades desses segmentos na opção Estilo. Nós temos o estilo das linhas escondidas. Ó. Vocês estão vendo que está aparecendo tracejado aqui? Por quê? Porque o octaedro está no interior da esfera. Mas eu não quero deixar tracejado, eu quero deixar inalterado. Ó. Aí ele vai deixar ó, as linhas aí de forma parecendo contínuas, né? E eu vou mudar a espessura dessas linhas, deixar elas um pouquinho mais finas. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com as cônicas. Vou deixar um pouquinho mais fina a espessura também. Deixa aqui em 3, ó. E aí nós ficamos com o octaedro inscrito na esfera. E aí, observem, né, que beleza ficou a nossa construção. Então, pessoal, é isso. Até um próximo vídeo.